Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos honra com sua presença, funcionários, imprensa. Eu até confesso, senhor presidente, que não viria, mas escutei o que o vereador Cipriano disse. Concordo em várias partes com ele, discordo em algumas, então vim colocar o meu ponto de vista. Eu acho que realmente, na manchete do jornal, o que eu não gostei é quando fala que os funcionários cobraram a presença dos vereadores. Se alguém foi convidado pelo sindicato para estar lá presente, eu não fiquei sabendo do convite. Desconheço de alguém que foi convidado. Então, realmente, pelo que me consta, os dois vereadores que estiveram foram o Dr. Caio e o Guilherme, que são funcionários públicos municipais, que estiveram lá. Então, realmente não tem o que se dizer. Quanto à questão do engolir, infelizmente, Cipriano, nessa questão eu tenho que dizer que eu acho que procede. Por quê? Eu já reclamei várias vezes dessa tribuna, na legislatura passada, nessa é a primeira vez que eu estou vindo falar aqui, porque todo mundo sabia que a data base dos funcionários, e eu já disse isso no começo da legislatura, era dia 1º de fevereiro. Tinha que ter tido aberto uma discussão antes disso. Mesmo porque é muito simples agora falar assim, o país está em crise. Realmente o país está em crise, o mundo está em crise, a crise econômica, financeira. Só que ao mesmo tempo que existe a crise, nós temos que lembrar que a partir desse ano começou a CIP, que todo mundo vai estar pagando, houve um aumento de imposto. Se nós pegarmos o IPTU, teve um aumento real muito grande. A grande maioria da população, e se pegar o funcionário que ganha um salário mais baixo da prefeitura, eu posso te garantir que o valor repassado não é o suficiente para pagar o que ele vai pagar a mais de CIP e de IPTU. O que vai aumentar do salário dele não é suficiente para aumentar o aumento de pagar o aumento de imposto que ele teve, na maioria dos casos. Segundo informações, eu fiz um requerimento, mas não veio todas as respostas, tem até outro hoje sobre a questão do IPTU, que na legislatura passada, há 4 meses antes da eleição, quando eu começava a perguntar sobre o levantamento aerofotogramétrico, que bateu fotos de satélite de todas as casas, que daí, não, antes da eleição não vai ser aprovado, se pediu vista, esperou passar a eleição, aprovou e veio agora. E também não veio uma resposta. Estou fazendo outro requerimento para solicitar, inclusive, quanto era a base do IPTU e quanto é a base do IPTU hoje. Porque nós vemos gente que aumentou absurdamente o IPTU. E eu acho que todos os vereadores aqui, como você mesmo disse, Cipriano, que andam, tem gente mostrando um carnê de IPTU e o outro carnê de IPTU, e a diferença é muito grande. Quando a gente fala, mas a prefeitura fez um enxugamento, então, daria para se discutir um pouco mais, daria para ter aberto o diálogo. Os anos anteriores, o que foi feito? Em vez de dar um índice fixo, se deu um aumento fixo para todo mundo, que beneficiou, de uma certa forma, as pessoas que ganham menos, que acabaram recebendo um valor maior percentual, mas em contrapartida também achatou o salário de quem ganha mais. Então, poderia ter sido um misto disso e poderia ter, sim, margem para discussão. Quando fala do orçamento do ano passado, que tudo foi feito pelo orçamento do ano passado, durante os 4 anos que eu fui vereador, eu posso dizer que nenhum ano o que estava no orçamento foi cumprido. Todos os anos, e Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Finanças, esteve aqui, sabe que o ano passado teve um excesso de arrecadação enorme. Então, margem existe. Então, eu acho que o que faltou e o que peca muito foi por não se negociar. Reclamo, e várias vezes reclamei, que algumas coisas são previsíveis. O carnaval sempre é na mesma época. Toda vez chega extraordinária, em cima da hora a verba do carnaval. Várias coisas que as datas são fixas, não muda. Por que esperar? Está em cima da mesa, contratação emergencial do Friboi do pessoal. Mas tem que ser urgente porque está vencendo de novo. Meu Deus, de 6 em 6 meses vence, todo mundo sabe disso. Para que esperar chegar no limite para não ter uma discussão? Eu acho que isso aí é um pouquinho de falta de planejamento. Então, eu não tiro completamente a razão do servidor, na hora que fala o seguinte, deveria ter sim se discutido.
Eu tinha pedido para fazer um requerimento, inclusive, que ia ser polêmico, sim, de um voto de repúdio. Porque o projeto chegou e todos os vereadores receberam cópia do projeto, eu pelo menos recebi, na sexta-feira. Já tinha passado o dia até de pagar o servidor público. Não teve nenhum tempo. O projeto deveria ter sido votado antes de fevereiro, que é a data base. Porque março, na realidade, é quando vai receber o relativo. O pessoal trabalhou em fevereiro sem saber quanto seria o aumento. Então, a minha grande reclamação é da falta de conversa, da falta de negociar. O que eu não vi pelo jornal, e não posso falar que foi ou não foi, é que não se recebeu o sindicato para negociar. Como hoje chega para os vereadores, e todos os vereadores têm uma opção, votar no projeto. Atrasar, vai atrasar o pagamento pessoal. Aumentar o índice, não é da competência dos vereadores aumentar o índice. Nós não podemos fazer isso. Se viesse com tempo, poderia sim ter tempo de tentar se negociar algum negócio, alguma parte, tentar se negociar alguma coisa escalonada para quem ganha menos, e várias outras formas. Mas, infelizmente, a técnica usada mais uma vez foi de deixar para a última hora, para não ter tempo. E depois, se qualquer vereador, qualquer sugestão que for dar, vai ficar um mês sem atrasar, vai atrasar um mês o salário, vai atrasar o aumento por causa dos vereadores. Isso, infelizmente, não dá para concordar. Vou cobrar, e vou cobrar todas as vezes, que venham os projetos com tempo hábil. Porque por várias vezes nós fomos sufocados aqui de chegar e falar o seguinte: não pode discutir, porque se discutir não vai receber, se discutir está parando a obra, se discutir para exportação, se discutir isso. Vereador Otávio, quer uma parte? Pela parte, vereador André, eu não vou fazer uso da tribuna, mas eu quero só dizer para Vossa Excelência que se realmente o fevereiro é o mês do dissídio para os funcionários, e a gente sabe que durante todos esses anos o que se repassa para os funcionários é sempre o índice inflacionário. Eu não lembro aqui na casa, Vossa Excelência que comungou comigo 4 anos, não sei se teve algum ano que teve algum aumento acima. Mas é essa a determinação que se negociou. Estou vendo essa conversa de vereador que eu não participei. Se isso ocorreu, eu lamento, porque os dignos pares merecem toda a consideração e respeito. E se estavam lá como funcionários e como vereadores, estariam reivindicando aquilo que por direito lhe pertence. E eu acho que essa pecha do jornal, entre aspas, eu acho que não é o caso de se fazer comentários desairosos com relação à conduta dos vereadores, que merece todo o respeito da casa. Mas com relação ao projeto, se houve o afogatilho, se não houve, o importante é que o projeto chegou a casa, meu velho, e não vai ocorrer prejuízo nenhum, porque no último artigo, realmente aprovado isso, nós não vamos discutir índice, nada, porque realmente não houve essa negociação, e acabe, inclusive, a falha. Se não houve, se não perturbou alguma coisa a mais, realmente é quem de direito pertencia. Não é a mim, não é a Vossa Excelência, nenhum dos vereadores iria lá questionar, olha, vai dar isso, vai dar aquilo, porque tem uma representação de classe. Agora, é bom que se diga, bem da verdade, que o reajuste será retroativo ao 1º de fevereiro, respeitando esse dissídio. Se é pouco ou muito o índice, não vamos discutir, porque, na realidade, em termos de política nesse país, o índice de 10% de inflação, nós sabemos muito bem, no mano a mano e no dia a dia, de que aquilo que se faz necessário não reflete a realidade, porque a inflação realmente é muito alta. Bom, diga-se de passagem, louva-se o presidente Lula quando ele disse que faria desse país um salário mínimo de $100. Conseguiu. Só que hoje ele blasfema que conseguiu $1 2 e pouco, quando na realidade, na época pretendida por ele, o dólar custava 6 e pouco. Então, são coisas que vai todo mundo engolindo. Agora, retroage isso para fevereiro, mas parece-me que eu ouvi, não passando pela imprensa, porque eu estava esses dias compromissado e com assuntos profissionais, parece-me que houve uma negociação no sentido de que a prefeitura aumentar, inclusive, o pagamento da cesta básica dos funcionários, arcando com alguma coisa a mais. Então, louva-se que se realmente houve uma negociação, se houve alguma transação, se houve alguma concessão, foi no sentido de beneficiar o funcionário público. Agora, que vai retroagir, e evidentemente, Vossa Excelência de convir que tem que existir uma folha de pagamento de imediato, tão logo haja aprovação da casa, no sentido de dar realmente
Se é pouco, se é muito, não importa. Mas é do bolso de quem é de direito. Então tem que se pagar. É isso que eu queria só dizer. Eu não precisaria fazer uso da palavra e obrigado pela parte. Correto, vereador. Eu só tenho duas coisas a acrescentar. A primeira é que, na verdade, nos últimos anos não foi o repasse inflacionário. Se Vossa Excelência puxar pela memória, foi R$ 50 um ano, R$ 60 o outro ano, o aumento linear para todo mundo. Então, nos últimos 2 anos, um foi 50, no outro foi R$ 60. Não, fixo, R$ 50 e R$ 60 para todo mundo, independente do salário, não foi um índice. E, na verdade, quando se fala assim, não há prejuízo. Não há prejuízo, entre aspas. Porque, na verdade, o pessoal já devia estar recebendo na data de hoje. E hoje está se votando a lei para depois sair uma folha suplementar. E também, todo mundo tem expectativa de saber quanto ganha. Todo mundo trabalhou sabendo que deveria ter um aumento, que não sabia de quanto é o aumento. E é exatamente isso, nesse sentido que é a minha reclamação. Porque quando você começa a trabalhar um mês, o mínimo que você deveria saber é o valor que vai arrecadar sobre aquele mês. E agora o pessoal trabalhou, já está recebendo a folha e depois vai receber uma folha suplementar com aumento que nem sabia de quanto é. E é isso que eu acho que não deve ser evitado. Isso demonstra uma certa desorganização. É só, senhor presidente.